Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje a mensagem possa influenciar você para o bom caminho, para que você firme os teus passos no rumo que leva à vida eterna. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos recentemente compartilhando os nossos testemunhos de gratidão e também os nossos pedidos de oração. E faço o convite a você que gostaria que nós como igreja estivéssemos orando pela tua causa, por algum pedido especial, que entre em contato conosco. E aí nós vamos incluir o teu pedido ou o teu nome, como você assim o quiser. Tome nota do nosso e-mail, é contato@advertenciafinal.com.br. Nós oramos a Deus todas as quintas-feiras, então estaremos também agregando mais este teu pedido. Irmãos, convido todos para abrirem as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21. O texto vai em linha com algo que ouvimos aqui no momento dos testemunhos. Deus, Ele espera que nós tenhamos o coração voltado para a sua obra, não apegado às coisas, mas desejoso de poder fazer algo por Ele, assim como Ele fez muito por nós. A ideia do plano espiritual é sempre essa, né? Então eu considero aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Deus fez por mim, e aí com base nisso é que eu tomo a minha decisão de ofertar e dizimar. Que sempre seja assim, né? Nós sejamos motivados pelo amor. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, mas também é dito que eu poderia fazer tudo, dar todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, aquilo que eu fizer para Deus, eu devo fazer em primeira instância porque amo a Deus, porque amo a Jesus. E o restante aí é uma consequência. E aquilo que eu faço por amor, Deus considera como todo frutífero. Isso quer dizer o seguinte: Deus aprecia. Nós não fazemos as coisas para Deus por mera obrigação. Nem nunca deve ser assim. Amém? E houve uma mulher que agiu desta maneira. Está em Lucas capítulo 21, versículo número 1. Jesus estava olhando as pessoas, em especial os ricos, diz o texto, lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Irmãos, eu quero extrair daqui, desse texto, uma lição adicional a qual nós não exploramos ainda. Pensem naquela situação de uma viúva, naquela época em que as mulheres dependiam dos homens para sustentar a casa. Ela, sendo viúva, já não tinha o seu marido, que seria o esteio da casa. Então, a regra da sociedade de então dizia que o filho mais velho deveria fazer o encargo de sustentar a mãe. Ocorre que aquela viúva era pobre, como diz aqui. Então, ou o filho também era pobre, o que ele ganhava era pouco, ou mesmo ela não tinha quem a sustentasse. E a pessoa, quando chega nesta situação, veja, uma viúva dificilmente era uma pessoa muito nova. Em geral, ela já tinha pelo menos casado e depois perdeu o marido. Então já era uma senhora, ou uma mulher madura, ou uma senhora. E todos sabem, né, aqueles que já estão ganhando um pouco mais de idade, que a nossa vida parece um arco, né? Então ela tem a parte ascendente, que ela vai da infância até a juventude e o início da parte adulta. Depois chega no topo do arco, aí em seguida ela começa a descer o arco. E as nossas expectativas em relação à vida, elas também são proporcionais à inclinação desse arco, né? Quando estamos subindo, as expectativas também sempre parecem estar subindo. Mas, quando começamos a descer, também as expectativas começam a diminuir.
E chega um momento, então, em que você nada mais espera dessa vida. Isso acontece com quem tem muita idade, né? Às vezes até a pessoa fala, não, eu quero descansar, quero ir logo, né? Nem quero ficar mais aqui. Isso nos leva a entender de que essa viúva não tinha muito a esperar desta vida, mas ela colocava todas as suas esperanças em alguém, em Deus. Em Deus ela podia esperar, né? Nele estava toda a sua confiança. E o fato dela entregar tudo que ela possuía foi meramente uma demonstração daquilo que ela vivia. Ou seja, a lição espiritual daqui é, ela confiava em Deus para tudo. Era nele em quem ela esperava. E esse princípio é um princípio que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Que nós possamos ter como esperança só o esperar em Deus. Porque todo o demais auxílio pode falhar, todas as garantias podem cair, mas esta não. Amém? Então, com este pensamento, irmãos, vamos nos colocar em pé, nós vamos estar louvando a Deus. E aí estaremos entregando ao Senhor, à medida em que Ele tocou os nossos corações, os dízimos e as ofertas. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer porque tens dado o suficiente para que vivamos e aqui estamos em boas condições para te louvar e também podemos apresentar ofertas e dízimos. Pedimos que o Senhor abençoe e prospere a cada um do seu povo em todos os empreendimentos, a fim de que aqueles que realmente amam a tua obra tenham muito com que apoiá-la, para que o teu propósito seja cumprido e logo o Evangelho alcance todos os recônditos da terra. Abençoa esta congregação que aqui se encontra, derrama o teu Espírito sobre ela e sobre todos aqueles que consistem-se na congregação virtual que nos assiste de qualquer lugar e que possam eles também colocar em prática aquilo que hão de aprender hoje. Que possamos guardar em nossos corações as verdades sagradas que serão estudadas e que elas possam nos levar à mudança necessária. Pedimos estas bênçãos e também que o Senhor
possa me utilizar como bem entender, para que o teu povo seja espiritualmente edificado. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele soa como sendo só doutrina de igreja, mas na verdade ele tem uma implicação prática bastante grande, inclusive nas decisões que cada um toma em relação ao futuro. Antes de eu falar desse tema, eu gostaria de tratar de um problema que existe hoje. Tanto se fala, de que lá em cima, na cúpula do nosso país, as coisas estão mal, porque os dirigentes são ruins, por isso e por aquilo, porque existe corrupção e, enfim, tantas coisas, Mas eu queria tratar de alguns dados aqui que se referem não aos líderes, e sim à população brasileira. E as estatísticas, acredito eu, vão impressionar a vocês. E nós vamos começar a entender as causas dos problemas que nós estamos vivenciando hoje, ok? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão de jovens de 15 a 29 anos. Os jovens de 15 a 29 anos deveriam compor a grande massa da força de trabalho do nosso país, correto? Sim. Estão no pleno vigor da vida, com todas as condições de trabalho para poderem sustentar, inclusive, todos aqueles que hoje, devido à sua idade, dependem do sistema de aposentadoria, do INSS, certo? Mas eu gostaria de apresentar alguns números que podem surpreender os irmãos. Esses dados vêm do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele diz que 22% da população entre 15 e 29 anos nem trabalha e nem estuda. 22% da população entre 15 e 29 anos no Brasil, na última década, Aliás, no Brasil, digo, nem trabalham e nem estudam. E 14,4% sequer estão procurando emprego. Porque poderia se dizer, não, eles não estão trabalhando porque não há emprego. Puxa, mas mais da metade deles nem está procurando emprego. O que isso significa, irmãos? Só para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui, eu acessei ele agora, em 2017, diz que apenas entre 2014 e 2015, ou seja, no intervalo de um ano, 1 milhão de jovens entraram nesta categoria. Não trabalham e nem estudam. Em um ano, 1 milhão entrou nesta categoria. Outro dado interessante. Das moças que estão nesta situação. Moças não, mulheres, A maioria porque, enfim, de 15 a 19, moças, mas a partir daí, mulheres. As adolescentes ou jovens que estão nesta situação, 57,1% delas, mais de 50% delas, são perto de 59%, eu quero achar aqui, já tem filho. Então eu vou começar a escrever aqui, para a gente avaliar algumas coisas, Então vamos lá. Jovens de 15
a 29 anos. 22% nem trabalham, nem estudam. Isso significa que de cada 5 jovens, um está nesta situação. De cada 5 pessoas no Brasil, entre 15 e 29 anos, uma delas nem trabalha e nem estuda. Claro que nesta categoria estão divididos homens e mulheres. Agora vamos falar as mulheres. De 15 a 29 anos. Quero pegar aqui certinho, até para depois ninguém falar que a gente errou aqui nos números, né? Sempre tem um crítico aí. Mais de 50%, que daí eu falo sem errar. Mais de 50% dessas mulheres já tem filho. Pelo menos um filho. Outro detalhe. Vamos falar dos homens agora, nessa idade. Desses homens, está aqui, ó. Só 39,3% ajudaram nos afazeres domésticos no ano passado. Ou seja, não trabalha fora, não estuda, e só 39% ajudaram. Ou seja, se 39% ajudaram, o inverso é 61% ou 60,8% não ajudaram nem em casa. Agora, irmãos, com esses números aqui, a gente começa a entender algumas coisas, né? Mas antes de falar o que a gente pode entender a partir deles, né? Eu queria trazer um outro detalhe aqui para vocês que eu acho que seria bastante interessante e chamativo, que é o seguinte. As mulheres dizem que têm filhos, certo? Quanto que se gasta para sustentar esses filhos dessas mulheres que nem trabalham e nem estudam? Aí tem um economista da Universidade de São Carlos, né? Ou de São Carlos, da cidade de São Carlos. Foi feita uma matéria em cima do estudo dele, saiu aqui no site da Globo. Diz assim: uma criança pode representar 15% da renda. Até os 3 anos, o gasto com o filho chega a ser de 20 a 25 mil reais. Então, vamos entender uma coisa aqui, ó, o peso que isso começa a ter, né, na sociedade. Tá aqui, essas mulheres já têm um filho, então isso significa que em 3 anos, alguém tem que custear 20 a 25 mil reais. Eu vou colocar aqui um número um pouco para baixo da média, só para a gente fazer um cálculo, certo? 21 mil reais. Porque daí dá um divisor exato, né? Ou 24. 21 dividido por 3 dá 7. Pelo menos 7 mil reais por ano. Isso aqui eu estou quase no mínimo, dentro do cálculo que foi colocado ali. Certo? 7 mil reais por ano. Alguém tem que custear isso aqui. Por filho. Certo? Por cada filho dessa mãe que não trabalha e nem estuda. Agora, nós vamos avaliar uma outra coisa, tá? Que é o seguinte: quanto uma pessoa nessa idade custa? Certo? Quanto que custa uma pessoa dessa sem trabalhar? Aí está aqui, ó.
De 15 a 17 anos, essa pessoa custa em média R$22 mil por ano. Então eu vou dividir as faixas aqui, ó. 15 a 17 anos, ela custa 22 mil por ano. Certo? Se ela tiver de 18 a 23 anos, isso aqui não tem nenhum cálculo meu, tá? Só peguei notícias aqui, tá? Pra gente não... Essa também saiu no Globo, acessada essa semana. De 18 a 23 anos, custo médio, hein? 25 mil por ano. Então, irmãos, agora a gente começa a ter uma ideia da nossa realidade. Faltou certo? 24 a 29. De 24 a 29 não tem estatística por alguma notícia, então preferi não colocar, certo? Mas aqui a gente começa a ter uma base, certo? Então, vamos lá. 22% de todos os jovens de 15 a 29 anos nem trabalham e nem estudam. E cada um deles custa entre 22 e 25 mil reais por ano. Dentre eles, cerca de metade são mulheres. Metade delas já tem filho, os quais vão custar mais 7 mil reais por ano. Se eu for incluir isso naquela conta lá, é só eu dividir isso aqui por 4. Então eu tenho, fazer uma média entre 22 e 25, 23,5, 23.500 mais os 7 mil dividido por 4, que vai dar 1.750, né? Então, nós temos lá 24.250. 24 mil, vou colocar esse número aonde? Aqui em cima, né? 24.250 por indivíduo de 15 a 29 anos que não trabalha por ano. Irmãos, quanto isso custa? Se nós estivermos falando aqui de 1 milhão de indivíduos, olha que daí eu estou sendo muito otimista, porque é mais, muito mais, só multiplicar esse número aqui por 1 milhão. 24.250 de reais para sustentar uma massa que não produz, mas que tem todas as condições de produzir. Agora, por que nós chegamos aqui? Eu queria colocar algumas coisas aqui. Aí tem uma outra notícia, eu não vou ler todo o estudo, mas diz assim: estudo revela que crianças que ajudam os pais em casa são mais bem-sucedidas no futuro. Uma outra matéria diz aqui, título: fazer seu filho ajudar em casa auxilia também o desenvolvimento dele. E aí, inclusive, há quem sugira algumas atividades que o filho pode fazer na medida em que ele ganha idade. Agora, irmãos, por que nós chegamos nessa situação? Sabe por quê? Porque o governo errou? Também. Foi por isso? A culpa, sabe o que acontece? A culpa nunca é minha, né? A culpa é sempre do governo. Não. Né? Também. Irmãos, vamos lá. Se hoje eu tenho em casa um jovem, vamos supor que eu sou um pai de um jovem dessa idade, e esse jovem não trabalha e nem estuda, e nem procura emprego. Ora, como é que ele ficou assim? Do nada? Eu não sei daí o que eu fiz. Não sei o que deu errado. Né? Sei lá, ele deve estar com depressão. Irmãos, nós somos frutos dos nossos hábitos. Nós somos frutos dos nossos hábitos, correto? Sim ou não? Sim. Se eu não aprendi desde pequeno, como é que eu vou fazer quando eu sou grande?
Não tem como. Daí não é por mal, entendeu? É porque eu não sei fazer. Simples assim. Tem um texto que até a gente botou, que as crianças, está num livro chamado Orientação da Criança. As crianças que não são disciplinadas quando são pequenas, né, aprendem a fazer as suas vontades. E os pais deixam elas fazerem o que elas desejam. Quando elas crescem, elas se tornam egoístas, exigentes e querem que os outros se submetam às suas vontades. E quando os outros não se submetem, se revoltam contra o mundo e se julgam maltratadas. E não é exatamente isso que nós temos aqui hoje? Então atenção, pai e mãe, né? Quem é pai e quem é mãe? Você que está me assistindo aí, né? Quem está aqui, você está decidindo onde o seu filho vai estar. Se ele vai estar dentro dessa estatística aqui, ou se ele vai estar fora. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for grande, não se desviará dele. Mas a criança precisa ser em si ensinada. Virtudes não se aprendem ao acaso. Hoje nós somos frutos dessas pessoas que acostumaram-se a fazer a sua própria vontade. E aí sim com algumas ajudinhas de fora. Por exemplo, trabalho infantil é visto como até um pecado, né? Sendo que há 40, 50 anos atrás era a coisa mais comum que existia. Filhos ajudando os pais, atendendo no balcão da loja, não era assim? Ajudando a carregar coisas para levar, para vender, ou quando não diretamente vendendo. E aprendiam a lidar com dinheiro, aprendiam a vencer as dificuldades. Quando cresciam eram trabalhadores, ganhando pouco ou muito, se viravam. Não é assim? Depois veio essa, não, estatuto da criança, tal. Isso é um problema. O outro problema apontado aqui. Uma boa parte dos filhos são incentivados pelos pais a não trabalharem, só estudarem. Esse é outro problema. Aí o que acontece? Cria-se uma cultura de que o mundo deve me dar. Eu tenho que receber. E aí, irmãos, quando todos começam a pensar assim, o que vai sobrar do nosso país? Nada. Aí, realmente, quando a gente vê esses números, tá? É de surpreender que não hajam recursos lá na Previdência. Ora, eu lembro quando eu estudava que ensinava-se assim: a Previdência é capitalizada pela contribuição da massa que trabalha, correto? Então, quem está trabalhando, está com carteira assinada, está contribuindo com uma parte do seu salário para o sistema da Previdência. E aí, aquele sistema da Previdência, ele tem o dinheiro suficiente para atender aquele que já trabalhou seus 30, 40, 50 anos e agora precisa descansar. Então, na medida em que existe uma quantidade de pessoas lá na ponta, né, idosas, mas existe toda uma massa que está trabalhando aqui, e é uma massa grande, né, o sistema se mantém, não falta dinheiro lá em cima, né? Mas quando a gente vê que 22% dessa massa que deveria estar trabalhando, não está nem trabalhando, nem estudando, então não é de surpreender que não vai ter dinheiro. Quem está lá em cima rouba. É verdade. Mas com todo o roubo que a gente viu, meus irmãos, a gente chegou a olhar essa cifra aqui, 24 bilhões. Todo ano. Entende? Aí está o problema. O problema, antes de estar nos líderes, está no povo, porque os líderes fazem parte do povo também. Eles vieram do povo. Nós não temos deputados estrangeiros aqui. Tem algum uruguaio lá na Câmara? Ou eu que estou errado aqui, estou me enganando, né? Então, irmãos, não estou aqui denegrindo uruguaios, poderia falar de argentinos, qualquer outros, né? Enfim. Mas, irmãos, alguma coisa tem que acontecer aqui. E nós estamos sendo ensinados de que é melhor não trabalhar do que trabalhar. Aí sim, alguns programas do governo,
aí eu posso citar, né, esses que vieram aí, do PT, tristes, eles acabam agravando esse problema. Por quê? No momento que você institui Bolsa Família, por exemplo, né? Ah não, você tem o filho, não tem renda, então se cadastra e recebe. Então essa pessoa que já não está buscando nem estudar e nem trabalhar, agora ela começa inclusive a receber dinheiro do Estado. E esse dinheiro está saindo do bolso de quem? De alguém que está contribuindo, correto? Então isso agrava o nosso problema, porque incentiva mais pessoas a entrarem nessa mesma classe aqui. Por isso que esses programas não dão certo. Né? Aqui eu não estou criticando partido A, B ou C, o que eu estou falando é o programa não dá certo. Não tem como dar certo. Porque se cada vez mais eu for sugando a massa que trabalha e tentar enfiar esse dinheiro numa massa que não trabalha, e a massa dos que não trabalham aumenta, enquanto, por consequência, aquela dos que trabalham vai diminuir, certo? Porque se a massa de quem não trabalha aumenta, quer dizer que alguém que trabalhava deixou de trabalhar. Então o que vai acontecer? Um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio a consequência é óbvia. E agora vamos avançando mais e entrando para o plano espiritual e o que diz respeito à vida eterna. Porque isso aqui diz muito, tem muito a ver. Muito a ver com o Evangelho e muito a ver com uma doutrina que as pessoas consideram só doutrina de igreja. Mas não é só isso. Opa, caiu aqui. Irmãos, a Bíblia, ela fala que nós devemos fazer algo em prol da nossa vida eterna. Abram lá em Filipenses, capítulo 2. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e temor. Operai, faça alguma coisa. Quer dizer que você é o único responsável pela salvação da tua alma? Não. Mas você deve cooperar com Deus. Em todo, ou durante todas as etapas da nossa vida, nós aprendemos as lições de cooperação. O próprio animal sabe, né? Ele precisa cooperar dentro do seu sistema para que ele sobreviva. Nós assistimos muitos documentários de leões, é muito interessante, né? Ontem assistimos um onde eles colocaram 7 leões que eles eram de famílias diferentes e já eram adultos. E colocaram juntos. E eles tinham que sobreviver. Normalmente, os leões, eles pertencem todos a uma mesma família. E ao longo do tempo em que eles cresceram, cada um aprendeu qual é a parte que ele toma numa operação de caça, por exemplo. Então, eles conseguem manter a família bem alimentada, porque um vai na ala, o outro na outra ala, um ataca de frente, enfim, e o outro vem para arrematar o búfalo, né? Então, eles conseguem abater a presa e comer. Agora, aqueles ali, cada um era de uma família, não sabiam como cooperar. E aí o documentário vai mostrando como eles tinham dificuldade em conseguir comer. Uma coisa tão simples. E eles começaram a ter sucesso quando finalmente entenderam, como animais que são, que deveriam cooperar. E finalmente começaram a coordenar os ataques e aí deixaram de andar de barriga vazia. Interessante isso, né? Quem aprende a lição da cooperação vive. Porque se não aprendessem, morreriam. No mundo animal ensina-se isso. E agora, nós, seres humanos, inteligentes, racionais, o que a gente aprende? Nós devemos cooperar. Só que nós estamos vivendo num ambiente que está nos ensinando o contrário. Ensinando a esperar de braços cruzados. Aliás, vou além. Um dado que eu não coloquei aqui. Nós somos um país que tem 8 milhões de drogados.
8 milhões de drogados. 4% da população. Isso é uma estatística recente. Isso significa que quando você vai no restaurante, o quilão ali, que deve caber umas 100 pessoas, 4 que estão ali são drogados. Então, além dessa conta toda que vocês viram aqui, tem a conta da droga, que também acrescenta um valor. Algo que eu não comentei aqui, mas também está. Quanto custa uma clínica, né, de recuperação? Olha aqui, alguns fatos estatísticos, também foi tirado isso aqui da Globo. Ao menos 28 milhões de pessoas têm algum parente dependente químico. Mais de 8 milhões de brasileiros são dependentes de droga. Após a descoberta da família, o usuário leva 3 anos para iniciar a reabilitação. E se o problema for alcoolismo, esse prazo sobe para 7,3 anos. Então, olha o tempo. Usar o dinheiro do orçamento familiar para bancar a reabilitação de um parente dependente é a realidade de 58% das famílias entrevistadas. Então, daqueles 28 milhões que tem um parente dependente químico, 58% daquelas famílias estão usando do seu orçamento, né, para fazer. Então, esse é mais um desfalque que existe ali. Um tratamento, quanto pode custar? Aí tem alguns números aqui, né? Por exemplo, o número 20 mil reais. Outro, clínicas com internamento integral. 5 a 10 mil reais por 90 dias. Então veja, nós estamos falando de 8 milhões de pessoas sendo atendidas. Claro que nem todos vão usar os recursos particulares, porque nem todo mundo tem o recurso. Então muitos têm que recorrer à verba pública. Sabe quanto que o SUS gasta por ano com dependentes químicos? Os dados de 2012 já estão bem desatualizados, né? 1,8 bilhão de reais por ano com dependentes químicos. Como é que isso acontece? Agora sim, a gente vai usar o provérbio popular. Mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Existe um percentual muito grande daqueles que não estudam e nem trabalham. Então a mente fica desocupada. A mente desocupada vai se ocupar com aquilo que não deve. Certo? E aí ele parte para as drogas. E quando ele parte para as drogas, além dele já ser um peso, então ele acrescenta mais ainda. E aí, isso começa a virar uma bola de neve. E nós estamos no meio desse país. O que é que nós podemos fazer? Será que nós podemos só lamentar? Né? Tipo aquela conversa de festinha de aniversário, né? Que um encontra com o outro, fica ali achando um papo para bater e vai conversando sobre isso aí. Sabe, irmãos, algo precisa ser feito. Porque isso não diz respeito só à vida temporal, isso diz respeito à vida eterna. As crianças precisam aprender disciplina. Como é que vocês acham que foi criado, né, esse que chega aqui sem fazer nada? Ele foi criado sem ajudar. A tua criança ajuda em casa? A tua criança trabalha? Né? A tua criança te obedece? Porque se ela não te obedece, então amanhã ou depois ela vai ouvir mais o amigo do que você. E é o amigo que apresenta a droga. Eles falam aqui, né? A grande parte daqueles que iniciam-se no vício foram influenciados pelos seus chamados pares, que são os amigos. Pessoas de mesma idade, que na época têm mais influência do que os pais. Outra, né? Ora, ele não trabalha, mas ainda assim ganha mesada. Então, quer dizer, ele tem noção de administração de dinheiro? Né? Entende que o dinheiro ele é recebido como uma oferta para gastar naquilo que ele tiver desejo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado.
para amanhã não ficarmos lamentando e dizer, puxa, onde foi que eu errei? Onde foi? É nisso aqui que você errou. Nisso que está aqui. As estatísticas estão mostrando. Contra fatos não há argumentos, os números estão aqui. Mas nós podemos fazer algo para reverter essa realidade? Podemos e devemos. E isso vai além das nossas orações. Podemos fazer muito. A Bíblia ensina que devemos operar a nossa salvação. Isso depende de escolhas, isso depende de decisões. Decisões muitas vezes que não são fáceis, mas são necessárias. E vão nos levar para algum lugar. Quero falar hoje sobre a doutrina dos 1000 anos. Pode parecer que não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas tem tudo a ver com isso que nós estivemos apresentando até agora. Há uma crença popular de que os famosos 1000 anos do Apocalipse serão passados na Terra. E há até quem creia que durante eles, muitos terão a chamada segunda chance, ou segunda oportunidade. E essa ideia de segunda chance, ela cai muito bem no gosto popular. Por quê? A conclusão óbvia é, se eu terei uma segunda chance, nesta primeira eu posso fazer o que eu bem entendo. Na segunda eu corrijo os erros da primeira. E aí é que vem filosofias como espiritismo, né? E outras, todas aquelas que creem em reencarnação, que de alguma forma lá para frente eu posso corrigir se eu errar hoje, então não tem problema. Hoje eu posso ser avarento, hoje eu posso cuidar só dos meus interesses, hoje eu posso pisar no calo dos outros, hoje eu posso não me preocupar com ninguém, porque afinal de contas, depois eu tenho uma segunda chance. Mas a Bíblia ensina o contrário. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então todos vão ser julgados por aquilo que fizerem. Por isso que o Evangelho Eterno, lá em Apocalipse 14, versículo 7, apresenta um anjo dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, comecem a ter responsabilidade. Comecem a ponderar no que vocês fazem. Reavaliem a vida de vocês. Mudem. Se quiserem a vida eterna. Em seguida ele apresenta que a mudança só pode vir pelo poder de Deus. De nada adianta você só expor os problemas, deixar as pessoas de olhos arregalados vendo todos esses números e não mostrar a solução. A Bíblia fala para que adoremos a Deus. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. E que nós nos preparemos para isto antes dos 1000 anos. Porque quando chegarem os 1000 anos, como nós vamos ver aqui, não haverá mais oportunidade para ninguém. Cada um terá feito a sua escolha definitiva para a vida ou a morte eterna. Só que o diabo, nosso adversário, tem o interesse em que as pessoas não saibam disso. Ele quer que as pessoas continuem andando despreocupadamente, ao seu bel prazer, fazendo aquilo que, como diz o povão, dá na telha, até que seja tarde demais. Em Apocalipse, capítulo 20, nós vemos a menção dos 1000 anos, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos,
e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Há quem entenda que os 1000 anos serão passados na terra. E quando leem o verso 3, onde se diz, que o diabo está preso e não engana mais as nações, concluem que haverão 1000 anos de paz na terra. Irmãos, o inimigo tem especial interesse em que as pessoas acreditem assim. Por quê? Porque daí elas não têm a preocupação de mudar. Ninguém pensa em se preparar. A realidade, em contraste, é outra. O Apocalipse não foi dividido originalmente em capítulos, e esta história não começa aqui no versículo 1, onde nós lemos, ela começa antes. E eu gostaria de mostrar para os irmãos, através da leitura de uma parte do capítulo anterior, capítulo 19. Aqui fala da segunda vinda de Jesus. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e faz o quê? Julga e peleja com justiça. Ele vem para julgar, não vem para dar 1000 anos de paz para o ímpio. E vem julgar o quê? Abram lá em Apocalipse 22, a gente já vai voltar ali. Versículo 12, ele diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando ele aparecer nas nuvens do céu, ele vem para dar a cada um segundo a sua obra. Você era um traficante, vai receber segundo a tua obra. Quantas pessoas você introduziu no vício? Quantas famílias tiveram seus recursos roubados para sustentar o vício? Você fazia outras coisas erradas, então agora você vai enfrentar tudo aquilo que você fez. Apocalipse 19, versículo 12, falando ainda de Jesus: os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as apacentará com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está Jesus acompanhado dos exércitos do céu, os anjos, todos voltando para a terra. E Jesus está vindo para fazer justiça, para dar a cada um segundo a sua obra, para dar a consequência das escolhas de cada um sobre si. E quando ele vem, como é que estão os habitantes da terra? Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta, os reis da terra e os seus seguidores estavam todos lá, todos reunidos para batalhar contra Jesus. Interessante isso, né?
Todos os governos da terra unidos contra Deus e contra Jesus. Quem é que estava lá junto com a besta? Abram em Apocalipse 13. Versículo 4. Diz assim. Não, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se maravilhou, toda a terra seguiu a besta. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. À exceção dos santos de Deus, à exceção daqueles, conforme está escrito em Apocalipse 14, verso 12, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12, à exceção destes, todos os demais estavam seguindo a besta. E quando Jesus volta nas nuvens do céu, como é que eles estavam? Reunidos na mesma intenção de pelejar contra Deus e contra Jesus. E aí o que acontece? Vamos ver. Voltando para o capítulo 19. Jesus voltando nas nuvens do céu. Os ímpios ali reunidos, no mesmo propósito de pelejarem contra ele. Versículo 21. Quando Jesus volta, os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que aconteceu com os seguidores da besta? Os ímpios? Todos foram mortos. Então como é que... Aí em seguida, versículo 1 do capítulo 20, é a sequência. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, e ele prendeu o diabo, a antiga serpente, prendeu o dragão, e amarrou ele por 1000 anos, e lançou-o no abismo e o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ou seja, os ímpios todos acabaram de serem mortos quando Jesus veio. E agora Satanás fica preso. Onde estão os ímpios, irmãos? Onde estão os ímpios? Mortos. Os ímpios estão mortos. Então aquela ideia de que vamos ter um milênio aqui de paz na terra. Paz mesmo, né? Um silêncio sepulcral. Não é verdade? Silêncio sepulcral. Eles confundem porque aqui fala, porque não mais engane as nações. Aí, né, foi comentado, mas eles se confundem porque diz não mais engane as nações. Mas à luz do contexto isso salta como óbvio. Claro que ele não vai enganar as nações, porque elas nesse momento não mais existem. Então não há quem enganar. Correto? Agora, irmãos, e o que acontece então com os ímpios? Há aqueles que creem que os ímpios vão ser mortos, mas que os santos vão ficar aqui na terra, os 1000 anos. Irmãos, esse é um outro engano do inimigo e tem o propósito de fazer as pessoas aceitarem o falso Cristo, o qual vem antes do verdadeiro. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, o que vai acontecer? Abram em Mateus capítulo 24. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, todos os ímpios, aqueles que estavam reunidos lá, junto com a besta, para pelejar contra Cristo, todos vão se lamentar. Claro que vão se lamentar, porque vão ver que estão do lado errado, do lado perdedor da questão. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele, o Filho do Homem, Jesus, ele enviará, verso 31, né? Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Para onde eles vão? Céus. Está dizendo que eles ficam na terra? Não. Eles vão para os céus. Foram arrebatados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala disso também. 1 Coríntios, capítulo 15. Perdão, irmãos, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai haver uma ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, vão ressuscitar. E aí o que vai acontecer? Capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, onde é que nós vamos nos encontrar com Jesus? Na terra? Não, nas nuvens, em direção aos céus. Agora, ocorre que, antes do verdadeiro Cristo vir e arrebatar os seus santos para as nuvens, vai vir um falso que não vai arrebatar os seus santos para as nuvens. Nós já vamos tratar disso, esse é o problema. Mas antes, vamos concluir este raciocínio. Apocalipse, voltando lá para o capítulo 20. Apocalipse 20. Nós já vimos no Apocalipse a vinda de Jesus. Vimos que os mortos vão morrer. Aí vamos para o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, irmãos, Jesus veio, os santos ressuscitaram e subiram com ele, foram para o céu e lá estavam reinando. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora eu vou apagar isso aqui. Vamos fazer um gráfico para a gente entender com clareza, ou colocar meramente aquilo que a gente já leu sobre este assunto. Está aqui. Então, aqui ocorre a volta de Jesus. Quando Jesus volta, o que acontece com os ímpios vivos? Ímpios vivos morrem.
justos vivos. O que acontece com eles? São arrebatados. Os ímpios vivos morrem. O verso que confirma isso é o último de Apocalipse 19. Vou escrever aqui. É Apocalipse 19, versículo 21. Os justos vivos são arrebatados. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Os ímpios mortos, o que acontece com eles? O que acontece com os ímpios mortos? Nada. Não acontece nada, né? Por quê? Lá em Apocalipse 20, no versículo 5, a Bíblia se refere a eles e diz: os outros mortos não reviveram, então continuam mortos. Continuam mortos. Isso está em Apocalipse 20, verso 5, correto? E por fim, os justos mortos. O que acontece com eles? Estão no céu, né? Ressuscitam. E são arrebatados. Faltou um E lá. Está aqui. Ressuscitam e são arrebatados. A base para isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ok. E aí se iniciam os 1000 anos. Está aqui. Quando se iniciam os 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás, ele fica preso. Mas antes de falar de Satanás, como é que fica a terra? Vamos pensar. Ímpios vivos morrem. Justos vivos são arrebatados, vão para o céu. Arrebatados para o céu, né? Faltou. Até porque não faz sentido a palavra arrebatado se ele for arrebatado e continuar na terra. Então foi arrebatado para quê? Né? Está aqui para o céu. Exatamente, não faria sentido, né? Então vamos lá. Os ímpios que estavam vivos morrem. Os justos que estavam vivos vão para o céu. Os ímpios que estavam mortos continuam mortos. Então tem duas classes de mortos aqui, certo? Aqui, ó. Os ímpios que já estavam mortos e os ímpios que estavam vivos e morreram. E a última classe, os justos mortos, ressuscitam e vão para o céu também. A terra fica com quem aqui? Só com o diabo e os seus anjos. Certo? Porque homens, não ficou nenhum aqui. Fica com... A terra vira um grande cemitério. Então a terra aqui fica vazia, em termos de não ter população humana. Terra vazia. E os animais também, né? E claro, alguns animais, a Bíblia não diz que Deus vai matar os animais, certo? Então aí. Né? É interessante porque fala, né, que vai deixar os ímpios como carne para as águias. A Bíblia diz em Apocalipse 19, não é verdade? Os abutres vão passar muito bem, obrigado.
né? Pelo menos durante um tempo. Depois eu não sei como é que vai ser. E aí o que vai acontecer? Satanás, aqui vai ficar terra vazia de homens, né? Bem colocar aqui, terra vazia de homens. Parece estranho, mas pelo menos entende-se. E aqui ficam só... Satanás fica sozinho. Satanás e seus anjos, ou os demônios, né? Ficam na cadeirinha do pensamento por 1000 anos. Para ele pensar bem no que ele fez e no que ele vai sofrer depois. E é nesse sentido que é dito que eles ficam presos, certo? Eu vou colocar entre parênteses aqui, presos. Eles não têm a quem tentar. Não pode tentar ninguém. Fica um olhando para o outro lá, é demônio com demônio, né? Eles vão assim, literalmente curtir, né? A companhia um do outro, né? Vai ser bom, né? Imagina. Não tem a quem tentar, né? Imagina, todos os demônios se exercitaram para fazer o mal durante 6.000 anos. Agora, um tem a companhia do outro. Imagina como é que deve ser isso aí, né? Inferno na terra. E aí a gente vê o seguinte, né, irmãos? Como é que Deus faz justiça. Hoje, quando a gente vê tanta maldade, a gente fica pensando, poxa, mas Deus não faz nada, né? Fica assistindo aí e tal. Então, 1000 anos é um tempo razoável, né? Para alguém ficar pensando no que fez, no que vai sofrer depois, de castigo, né? E o castigo não é só o tempo, o castigo vem depois, né? E ele sabe e conhece isso. E o diabo já sabe de tudo isso, né? Fica pensando na sua sentença. Então passam-se 1000 anos dessa forma. Terra vazia de homens. Satanás e seus anjos ficam sozinhos, eles entre eles. Neste sentido estão presos. Por quê? Não tem a quem tentar. Eu vou fechar o parêntese só aqui embaixo. Fica talvez melhor para compreender. Isso, é uma prisão de presos pelas circunstâncias, né? Prisão circunstancial. E aí, quando acabam-se os 1000 anos, o que acontece? Vamos ver? Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Espera aí. A prisão era, ele não tinha quem tentar. Ele diz que no final dos 1000 anos ele é solto da prisão. É sinal de que ele volta a ter a quem tentar. Certo? E ele sai para enganar as nações. Se ele sai para enganar as nações, só são nações de ímpios, de justos não pode ser. Os ímpios até ali estavam como? Mortos. Ó, terra vazia de homens, né? Ímpios, todos eles mortos. Vou escrever aqui. Ímpios mortos. Então, quer dizer que aqui os ímpios ressuscitam. Ímpios ressuscitam. Agora a gente começa a entender alguns termos do Apocalipse, né? Por que, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 5, ele diz assim: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então,
Quando Jesus voltou, os justos ressuscitaram. Cadê os justos mortos aqui? Ressuscitam. Esta é a primeira ressurreição. Mas os outros mortos, quais são os outros? Os ímpios mortos estão aqui, não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Então está claro, quando os 1000 anos se acabam, eles vão ressuscitar. Entende? E aí, quando eles ressuscitam, Satanás sai para enganá-los. Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Aí ele usa um termo para se referir a todas elas, um termo que é encontrado também no livro de Ezequiel, Gog e Magog. Nós já temos um estudo feito sobre isso. Quem tem interesse, entra no canal TV Advertência Final, busca Gog e Magog e vai ver lá. Mas eles representam, de forma assim bem resumida, os ímpios, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Há quem creia no fogo eterno, mas quando a Bíblia fala o fogo os devorou, a ideia de devorar é acabar com aquilo, né? Porque quando o leão come, por exemplo, o cervo, a zebra, seja lá o que for, daqui a pouco você não enxerga mais a zebra ali, certo? Toda ela está na barriga do leão, ou dos leões, certo? Então, quando o fogo devorou, quer dizer que o fogo consumiu, destruiu. Sim. E a ideia, né, que é transmitida é que essa destruição é uma destruição definitiva, não tem volta. É por isso que a Bíblia usa expressões como fogo eterno, né? Serão atormentados para sempre. Não é a ideia de que vão ficar para sempre lá gritando, gemendo e tal. A ideia é que o castigo que elas sofrerem é um castigo de consequências eternas. A Bíblia diz, inclusive, a propósito, que 2 cidades foram destruídas com fogo e ficaram como exemplo do fogo eterno. Abram lá na carta de Pedro. Perdão, Pedro não, Judas. Eu estou falando Pedro aqui. Judas só tem um capítulo, é logo antes de Apocalipse. Judas, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra sofreram o fogo eterno. Se alguém quer entender o que a expressão fogo eterno significa, olhe para a história de Sodoma e Gomorra e aí vai entender. Sodoma e Gomorra ficavam onde hoje está o Iraque. Pergunto, tem algum lugar que está queimando lá até hoje? Né? Algum fogo que nunca acaba, nunca se consome lá? Não. Né? Desceu o fogo do céu e os consumiu. Foi o que aconteceu. Abram lá em Gênesis, só para confirmarmos pela Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 19, né? Versículo 24. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Há aqueles que dizem que Deus não destrói. Então está aqui a Bíblia para esclarecer a estes. A Bíblia diz que
Deus fez chover enxofre e fogo do Senhor. Foi Deus quem mandou. Ele mandou e destruiu. O mesmo Deus que cria é o Deus que, quando necessário, destrói. Não é que Deus tenha prazer na destruição. Vamos deixar a coisa bem esclarecida aqui. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta e se arrependa. Está lá em Ezequiel, capítulo 18. Deus ama o pecador. Mas Deus não vai ser zombado. Então Ele não vai deixar o ímpio para sempre praticando o mal. Chega uma hora que o mal tem que ser acabado, erradicado, para o bem do universo. Para a felicidade dos inocentes que sofrem sem causa. E aí virá o fogo eterno. Voltando para cá, então os ímpios ressuscitam, Satanás engana as nações, né? E pouco tempo depois, então, vem a pena do fogo, né? Ou seja, Deus, eu vou colocar assim, destruição por fogo. E esta é a segunda morte. Nesta segunda morte, todos aqueles que deram causa e continuidade ao mal perdem a vida para sempre. Tanto o diabo, que é a raiz, quanto os seus seguidores, anjos e homens, que são os ramos. Abram lá em Malaquias, capítulo 4, é logo antes do Evangelho de Mateus. Malaquias, capítulo 4. Jário, não fala do tempo, né, dessa segunda morte. O tempo entre depois da ressurreição e a morte? Não, mas você pode ter certeza que não vão ser nem 24 horas e possivelmente nem só uma semana, vai demorar mais, né? Então, é o tempo de Satanás enganar os ímpios, reunir, eles se prepararem para a batalha, se colocarem em volta da Nova Jerusalém. Demora um tempo, né? Malaquias 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Quer dizer que vai exterminar mesmo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Quer dizer, felizes, né? Estareis felizes. Versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Se os ímpios se farão cinza, é porque não mais existirão. Irmãos, aqui está a verdade sobre este assunto. Há quem creia que vamos passar os 1000 anos na Terra. Já vimos, não há fundamento bíblico. Mas qual é o risco que estas pessoas correm? Eu não quero encerrar esta mensagem sem apresentar isso. O risco é o seguinte: antes da segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu, há de vir o falso. Está lá em Mateus capítulo 24. E o falso Cristo realmente não vai arrebatar as pessoas. As pessoas vão continuar na terra mesmo depois da vinda do falso Cristo. E aí, quando o falso Cristo vier, estas que creem que o milênio vai ser na terra, estão sendo preparadas para serem enganadas por ele. Este é o problema. Mateus 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos,
Jesus, quando vier, virá nas nuvens dos céus para levar-nos para os céus. Nas nuvens dos céus para levar-nos para os céus. Enquanto que o falso Cristo não vem nas nuvens do céu e não vai levar-nos para o céu. Então aqueles que acreditam que passaremos o milênio na terra estão ficando maduros para serem enganados aqui. Toda a nuance de verdade que a Bíblia ensina, todos os pontos da verdade têm um propósito específico. Todos eles são vacinas contra os venenos da serpente, o diabo, para que ninguém seja enganado. Então, irmãos, que façamos uso de todos eles, de todas estas vacinas. E para fechar, ao contrário do que hoje, a massa do povo está sendo levada a pensar. Eles pensam, vamos nos divertir, porque o dia de amanhã será maior e mais famoso, né? Ou então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como se nada tivessem que prestar contas para frente, não é assim? Mas não é assim. Nós teremos de prestar contas. Nós vivemos aqui num período que nos foi dado de empréstimo para se ver o que é que nós faríamos com ele. Qual o uso que nós faríamos do nosso tempo. Espera-se que nós façamos sábio uso para o nosso próprio bem. De tudo que a Bíblia diz, está em Eclesiastes 12, versos 13 e 14, o resumo é, o objetivo final de Deus é: temam a Deus e guardam os seus mandamentos. Guardem os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo ser humano, de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, ainda até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas a oportunidade é estendida hoje, no momento em que ainda Jesus não voltou, no momento em que ainda nós podemos mudar as nossas vidas, no momento em que ainda podemos fazer uso do poder de Deus para corrigir o que é necessário, ter o perdão daquilo que passou e andarmos no caminho direito. E é neste momento em que o Senhor estende o apelo a todos nós, dizendo: quem gostaria de atender ao meu convite? Quem gostaria de se preparar para o juízo e a vida eterna? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos a Tua verdade, porque ela nos liberta dos erros de hoje e também nos prepara para a vida eterna. Pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça e nos dê firmeza de propósito para que possamos andar sempre nos Teus caminhos e que nada, nem qualquer poder, nem qualquer força deste mundo venha nos demover. Abençoe os que aqui se encontram, abençoe também todos aqueles que nos assistem em qualquer lugar da terra e que todos, tocados pelo Teu Espírito, quebrantados por Ele, tomem decisões importantes de andar nos Teus caminhos, de confessarem as suas faltas, de retrocederem nos seus erros, de mudarem de vida. E assim, que o Senhor possa reunir as Tuas verdadeiras ovelhas na terra, compostas de pessoas que querem fazer o certo porque é certo, que temem ao Senhor. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que nos assiste, quero estender o convite para que continue nos acompanhando. As nossas transmissões ocorrem terças-feiras, 8 horas da noite, e também sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, temos a Escola Bíblica das Crianças, e às 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal YouTube, é youtube.com/TV Advertência Final. Ou também tem acesso à mensagem do Ministério e aos livros que vendemos pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos de Deus sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. E lembrando, se Deus te convenceu de que esta é a igreja verdadeira e você gostaria de se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Vai ser um prazer para nós podermos te auxiliar. Nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.